Pelo menos para mim, como angolano, não me foi surpresa que o MPLA vencesse essas eleições, né? Da forma também que as coisas estavam já delineadas desde o princípio, mas foi-me surpresa pela maioria absoluta, foi um absolutismo total. Pela segunda vez o MPLA, na história das eleições em Angola, né? Ganha com a maioria absoluta. É uma demonstração que os angolanos estão satisfeitos com o tipo de vida que levam. Sim, que as coisas, né, eu acho, não estou a querer ser sarcástico, mas podemos apreciar que os angolanos têm estado... São felizes porque ninguém ganha as eleições com uma maioria absoluta desta maneira. Quando o povo não está satisfeito. Quando existe todo tipo de situações em Angola, desde a água, a eletricidade, a falha de pão, o desrespeito ao cidadão angolano, o incumprimento da democracia e as juras não cumpridas e isso tudo mais. A nossa política realmente está doente. Quando eu digo está doente, porque existe um desnível muito grande entre a oposição, a oposição que é a UNITA, porque são 175 deputados contra 32. Não há maneira nenhuma de haver de debate. O debate político vai morrer por ali, porque o absolutismo vai fazer... Não há contestação. A contestação, quer dizer, dá a impressão que a oposição no Parlamento angolano são simplesmente figuras, meras figuras no Parlamento. Não há debate, não há contestação e, quer dizer, as palavras ou os argumentos dos partidos de oposição vão ser simplesmente para enfeitar a Assembleia Nacional. Não fazem efeito nenhum nas políticas a se aplicar no país. Não muda nada, não altera nada. Eu ouvi alguém a dizer numa entrevista numa das rádios em Angola, dizer que vamos engolir mais um leão para 5 anos. E eu acredito que quando ele disse isso, ele teve as suas razões para dizer isso, porque é mesmo o leão que se vai engolir. Porque a oposição, o que é que a oposição vai trazer para opor? Se quando for uma questão de voto, só 45 deputados do MPLA já abafam totalmente. Então, temos que começar a ser mais responsáveis também pela nossa democracia, para podermos desenvolver mais o país, porque esse tipo de discrepância que existe criam castas na nossa sociedade e vai haver pessoas que vão ser sempre estar em cima dos outros e quando não existe aquele encaixe, o equilíbrio para poder trazermos então o desenvolvimento na nossa sociedade, acontece isso, porque as pessoas não podem discutir de pé de igualdade, porque vamos discutir uma coisa e nós já vamos em vantagem. Então aí está a responsabilidade dos nossos homens políticos. Queremos que Angola evolui, não pode ser só com o pensamento de uns, tem que ser eto mudieto, nós e os outros, para que nós então, a nossa sociedade, vamos para o mais além. Sim, porque começa já também na abertura do Parlamento, em que o senhor Presidente da República nos falou para os membros do Parlamento na abertura, uma vez que é o cabeça de lista, né? Assim se diz. E que a Constituição exige que eu faça. Sim, mas também até certo ponto, né, analisando bem, depois de o grupo, o Casa C, a UNITA, né, que são os depois do MPLA vem então a UNITA e o Casa C, terem apresentado o descontentamento e acharem que as eleições não foram legítimas, então eu acredito que o Presidente da República também foi buscar os seus pressupostos e achou bem falar, não se dirigir para quem não lhe reconhece como legítimo. Então eu acho que se a UNITA e o Casa C reagiram por causa disso, temos que começar mesmo a ver um bocado. Sim, porque apresentaram um processo de impugnação no Tribunal Constitucional. Exatamente. O processo que foi negado, mas... Então o Presidente da República tem direito, né, de, até certo ponto, de não falar para quem não lhe reconhece como legítimo. E falou. E foi assim que tivemos este momento de eleições em que o Presidente da República, o cidadão José Eduardo dos Santos e o senhor Manuel Vicente fizeram as suas juras e prometeram cumprir com todos os pressupostos da Constituição de Angola, que foi feita por eles mesmos. E
cá vamos nós, vamos ver, já temos alguns problemas, a problemática política é todos os minutos, todas as horas, e eu acho que no ano de 2013 os homens em Angola têm mesmo que se entender, porque senão não sabemos o que poderá acontecer conosco no nosso futuro. Nós não queremos mais guerra, queremos desenvolver, e esse tipo de diferenças abismais que existem no Parlamento não vai trazer nem sequer por um minuto o desenvolvimento mental em Angola. E até porque isso tem sido um dos aspectos que mais tem fomentado esta cultura que paira agora em nós de categorizar as pessoas. Angolanos do MPLA, angolanos da UNITA, angolanos do Casa C, quer dizer, estamos todos em categorias em vez de estarmos simplesmente a abraçar um bem comum que devia ser a angolanidade. Por a parte da questão política. E mesmo dentro dos partidos existe aquela separação, existe aquela divisão, existem os grupos melhores, porque ouvimos entrevistas de Macunda Cota, ouvimos entrevistas de Rafael Martins na Rádio Eclésia, em que dizia que foi a um comício do MPLA Partido do Trabalho, em que tinha tendas do bairro do Alvalade, tendas do bairro Rangel, e as tendas do bairro X eram pobres, não tinha as divisões continuam. Existem divisões. Quando a luta é só uma, é erguer o poder do nosso partido, o partido que eles representam, que é o MPLA. Na UNITA, vice-versa, também existem as suas diferenças, em que Macunda Couto diz que muitos estão lá, já vêm a receber os carros ao longo dos anos e não fazem nada. É responsabilidade também da oposição mudar para poder melhor atacar, porque nós precisamos de uma oposição revestida e preparada para que então Angola comece a ter uma esperança. Sim, senão... a oposição também necessita de dinamizar mais as suas técnicas políticas, a forma como persuadir, galvanizar o povo para que possam lhes dar então aquele voto de confiança que eles tanto almejam, porque, verdade seja dita, a oposição também falhou muito, e pondo em conta a questão social do país, uma oposição bem organizada, com as suas políticas bem definidas, como podia tirar muita vantagem mesmo, só que é uma situação complicada às vezes falar um pouco da política angolana, mas vamos mudar já mesmo, porque estamos a caminhar para o fim do nosso programa, ainda temos aqui alguns aspectos por abordar. Agora, um dos aspectos também importantes a frisar aqui daquilo que foi notícia de destaque durante o ano de 2012 foi, sem dúvidas, a participação, ou bem dizer, a presença da Mangolé TV em Angola. Mangolé TV que nasceu no Reino Unido. Pela primeira vez, as câmaras e os repórteres da Mangolé TV tiveram a oportunidade de ir na terra-mãe, na nossa terra aqui do coração, onde fizemos várias reportagens. O nosso colega Alfredo Miguel esteve aí a fazer algumas reportagens, e foi também o primeiro jornalista, e nesse caso a Mangolé TV, o primeiro programa de televisão que deu voz, que deu oportunidade aos famosos jovens revolucionários de falar diante de um órgão de informação no que concerne, ou bem dizer, na vertente televisiva. O nosso colega esteve aí, falou com os jovens do movimento revolucionário, e pela primeira vez nós demos a conhecer a nível internacional quem são esses jovens que tanta controvérsia vão causando e que tanta dor de cabeça, posso assim dizer, vão causando também aos dirigentes angolanos. E vamos lá ver algumas imagens da conversa que o nosso colega teve com estes jovens, para depois então também ouvirmos aqui a opinião aqui do nosso colega, o GKT Temba, em relação a esta experiência do Mangolé TV nas terras de Rainha Ginga. Vamos às imagens. Para mim não há crescimento. Onde o cidadão daquele país não consegue construir para cavar buracos, para fazer plares na sua terra, tem que chamar chinês, médicos tem que vir da Cuba, se exporta tudo, até palito dos dentes tem que vir da China. Portanto, não há desenvolvimento nem crescimento. Não há desenvolvimento nenhum. Obviamente que tudo que eles estão a fazer é a pró do próprio bem-estar deles. Eles simplesmente estão a fazer isso para o bem-estar deles. Todos os prédios que tu vês aqui neste momento é tudo deles. Os bancos são deles. Os prédios que tu estás a ver aqui novos nas marginais são todos deles. Nada para o povo. O MPLA pensa que desenvolvimento é estrada, é prédio, é linha férrea, é comboio chegar daqui até Cabinda, daqui até Congo, como ontem mesmo falaram no telejornal que o comboio vai chegar em dezembro no Congo. Vai entrar no Congo. Para desenvolvimento para eles. Não, nós queremos desenvolvimento no ramo da saúde, educação, bem-estar. Nós queremos isso.
eles não nos dão isso. Chica, o que é que achaste das imagens? Até não digo bem das imagens, o que é que achaste dessa experiência? Nós os dois não tivemos a oportunidade de estarmos aí, ajudar o nosso colega Alfredo Miguel, mas acompanhamos a distância. O que é que tu achaste dessa nossa experiência? As imagens falam por tudo e os jovens reivindicam que até palitos também é preciso vir da China, como é que estão a mostrar que um país está desenvolvido assim. Reclamaram, são os angolanos que vivem em Angola, lidam diariamente com as situações em Angola. É realmente lastimável, mas isso tudo também aponta para uma nova era, porque anteriormente em Angola não se podia falar até este nível que se fala. E jovens, adolescentes, sim. Então, tanta coisa a fechar, mas também mesmo a abertura está sempre a forjar. O governo angolano agarra-se a esses pontos, que até certo ponto pode ser até controverso ou não, mas eles agarram-se a esses pontos a dizer que em Angola é democracia, porque se não houvesse democracia as pessoas não teriam essa liberdade de expressão que agora é assim tão visível. E eles a se agarrarem nesses pontos, eles têm que fazer um bocado de cuidado, porque só um covarde mesmo é que se agarraria neste tipo de ponto, porque se os jovens saem à rua, partem a cabeça, intoxicam com os gases. Quantos miúdos o nosso colega Alfa Miguel entrevistou ali, com os dentes todos partidos, a agressividade contra miúdos pequenos como o Nito Alves. Eles realmente têm que rever também a posição deles quando concerne a democracia, os tais vulgo caenches. Eu não sei o que é isso, se calhar quando eu for em Angola já tenho o meu para me partir também, mas eu digo uma coisa, nós temos que começar a ultrapassar isso. Na nossa sociedade não pode ser. Isso é uma das castas. Isso é uma das castas, porque esses indivíduos caenches estão ali para fazer o quê? Né? Quer dizer, as pessoas até dizem, tem a polícia, tem os militares, tem a polícia e também tem os caenches. Quem são mais esses na nossa sociedade? Vai se criando as tais milícias. A sociedade vai assistindo isso tudo e ninguém reclama de nada. Os nossos filhos, é aquilo que se diz, estamos a assistir os nossos filhos a serem barbaramente asfixiados, mortos ali, e a gente fica mesmo impunes. Não, é dessa forma que se cria então a tal cultura de violência. Para um país como o nosso, que teve durante tantos anos de guerra, que o sangue dos angolanos foi jarrado das formas mais absurdas e mais, quer dizer, mais exageradas possíveis. E cria-se esses mecanismos desses tais caenches. Sim. Essas pessoas são mesmo pessoas que estão ali para elevar a violência de uma maneira ou de outra. E é um perigo nisso, porque por isso é que eu digo sempre que nós não podemos levar esta paz que foi acordada entre a UNITA e o MPLA como a garantia de uma verdadeira paz numa sociedade, porque há outros pressupostos a seguir para que nós possamos ter uma paz verdadeira, porque não pode se limitar simplesmente no calar das armas. Não é? Os angolanos têm que se sentir livres, desde que não violem a lei, não cometam crimes, o angolano tem que se sentir livre. Sempre que o angolano expressa de uma forma que não fere nem calúnia, não fere a imagem, nem a integridade de alguém, o angolano tem que se sentir seguro, né? Sempre que está dentro daquilo que é a lei angolana. Isso, infelizmente, tem acontecido, mas nós como canal de televisão, como programa de televisão, como um órgão de informação, fizemos o nosso papel de apresentar aquilo que os demais não apresentam. Exatamente. E temos esse testemunho a nível internacional. E Gica, saltando rápido para o mês de setembro. Mês de setembro foi um mês também que aqui no Reino Unido aconteceu um evento, pode-se assim dizer, extremamente esquisito, um grande mistério. E falando aqui do mistério, estou aqui a me referir do homem que caiu de um avião da British Airways proveniente de Luanda. Como se sabe, foi um jovem que de uma forma desesperada quis viajar, quis emigrar para a Europa e usou a medida mais absurda e mais, pode assim dizer, com o maior número, uma medida com um risco muito elevado, que foi então esconder-se no trem de aterragem do avião, e quando o avião estava prestes a aterrar no aeroporto de Heathrow, abriu as portas do trem de aterragem e o corpo foi lançado. A princípio pensou-se que é angolano, pondo em conta as circunstâncias, voo de Luanda para Londres, o SIM card da Movicel, dinheiro nos seus bolsos de Angola, e chegou-se a pensar que o jovem era angolano. Mais recentemente, nós temos aqui o jornal
um dos jornais de maior tiragem aqui do Reino Unido, o Independent, um pouco já amarrotado e meio rasgado, mas eu vou ver aí se os nossos técnicos conseguem aqui apanhar essa parte aqui, este títulozinho aqui. Vamos lá ver se conseguem apanhar. Este é a imagem computarizada, né, do rosto computarizado, sim, que foi feito, que a polícia fez para poder identificar mais ou menos. Sim, o homem, porque a cara ficou desfigurada com o impacto da queda, né? Sim, sim. E nesta publicação do jornal Independent, como disse, um dos jornais de maior tiragem aqui do Reino Unido, do dia, vamos aqui dizer, que dia foi isso? Isso é recente, não vejo aqui o dia... Oh my God, onde é que está a data? Isso aqui... Só desfolhar uma outra folha. Isso aqui foi do sábado passado, dia 22, edição do Independent, jornal Independent do dia 22. Depois das últimas investigações da polícia, tudo indica agora que o homem não é angolano, mas sim moçambicano, apesar de que não está concreto, mas tudo aponta que ele seja moçambicano. O que tu achas? A comunidade aqui ficou chocada com a notícia, houve muitas atividades em torno a este evento, houve grupos que fizeram inclusive vigia, né, no local onde o corpo do rapaz foi encontrado. O que tu dizes em relação a isso, a este acontecimento, esse trágico acontecimento? A gente pensou que a reação das tais instituições ou dos organismos que representam o governo de Angola, nesse caso, pudessem reagir e dizer qualquer coisa na comunidade, mas nós nos baseamos só da informação que veio dos órgãos de informação britânicos. Foi lastimável. Houve grupos que foram ao local visitar, fazer vigia, porque também não foi só por uma questão de que é um angolano, mas que é um nosso irmão africano. Sim. Então aquela solidariedade não ficou para trás. Houveram algumas atividades, mas que daí não passou. Não houve nenhuma instituição legítima do governo angolano ou de um outro país africano aparecer e dizer que realmente essa situação temos que ver como é que vamos fazer com o corpo, não houve ninguém envolvido até esse preciso momento. Então, até que se faça os últimos contactos para se concretizar que realmente ele é moçambicano, também fica entreaberto se é mesmo moçambicano ou é angolano. E segundo aquilo que se conversa com as pessoas, as mensagens que a gente vê no Clube K, há pessoas que dizem que vocês não conhecem o sistema que nós conhecemos, é mesmo angolano. Então, vamos esperar o desfecho e só gostaríamos, como ser humano, nenhum de nós gostaria que acontecesse isso conosco. Somos imigrantes, também muitos de nós, se não na maioria, passamos estes riscos que estão aí para podermos, estamos aqui e passamos risco, viemos aqui, só nós sabemos aquilo que passamos e então não queríamos que isso acontecesse conosco, que o nosso irmão, que a família apareça, faça-se o funeral e que descanse em paz. É isso, sim, só mesmo para aqui rematar naquilo que o Jeca diz, segundo as informações da Metropolitan Police e o intendente da polícia, que é o responsável pelas investigações, nos reportes que foi passando aos órgãos de informação, disse que enviaram várias provas, algum material para ajudar nas investigações das autoridades angolanas, nesse caso DNA, registros dentários e até mesmo fotografias, mas que não tiveram qualquer resposta das autoridades angolanas. E eu acredito que foi por causa desta ausência de um pronunciamento das autoridades de direito angolanas, nesse caso em relação ao caso, que deu aso para que as pessoas pudessem especular do seu jeito, e os angolanos, na sua maioria, pensarem que de facto se tratava de um indivíduo de nacionalidade angolana.